Todos serão julgados. Romanos capítulo 2, de 1 a 16, eu vou ler com vocês hoje. Lembra que nós estamos aqui falando de uma carta de Paulo à igreja que estava em Roma. Essa igreja era formada de gentios convertidos a Cristo e de judeus convertidos a Cristo. Na Bíblia, a palavra gentil se refere aqui, de uma forma simplista, objetiva, de povos que não são judeus. Tá ok? Então, todos os povos ali que estavam, pessoas convertidas que não eram judeus, são considerados gentios. Na carta aos Romanos, tem alguns versículos que Paulo está escrevendo com uma certa objetividade, direcionando para os judeus convertidos da igreja de Roma. E em outros momentos, falando com os gentios. Então, isso na hora que você lê a carta é possível perceber. E aqui no primeiro versículo, ele está falando mais com os judeus, porque os judeus que tinham a característica de julgar os gentios convertidos, porque os gentios eles não cumpriam algumas questões relacionadas aos rituais da lei mosaica. E os judeus tinham certa dificuldade com isso. Os gentios entenderam que não havia essa exigência. Em Atos 15 tem um concílio que mostra, na verdade, o que eles precisariam fazer como cristãos. E dentre muitas coisas que os judeus cobravam, era uma cobrança simplesmente religiosa. E eles acabavam julgando os irmãos gentios. Em Romanos 2:1 diz assim: portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas praticas os mesmos atos. O que Paulo está falando? Você está julgando o outro, mas você também quebra a lei de Deus. Você também cai em práticas que você será julgado também. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Olha, você que está julgando o outro e praticando coisas passíveis de julgamento, você pensa que você vai escapar do julgamento de Deus? Ninguém vai escapar. Todos serão julgados. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Paulo pergunta a eles, você que está julgando, você não lembra? Você não está lembrando da riqueza, da bondade, da tolerância, da paciência, que quando você se arrepende, nem isso vem de você mesmo, que o arrependimento vem da graça de Deus que te conduz ao arrependimento, mas segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas o quê? Ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Meus irmãos, nós entendemos aqui que a humanidade vai se deparar com um dia chamado Dia da Ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Toda a humanidade vai se deparar diante do justo juiz e responder para ele sobre tudo o que fizemos, deixamos de fazer, pensamos, sentimos, cremos, todas as coisas, justas, injustas, tudo o que somos e fizemos será passado diante do justo juiz, que vai fazer o quê? Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo suas obras. Retribuição é uma palavra interessantíssima, porque é justamente ela que mostra sobre justiça. Justa é uma retribuição na mesma altura, mesma medida. Você retribui aquilo que foi feito à mesma medida. É por isso que, na verdade, nós cristãos, nós temos graça de Deus. E graças a Deus que nós não receberemos retribuição à altura que merecemos. Porque a retribuição que nós merecemos é em Cristo e Ele merece o perdão.
Ele foi justificado, ele imputa, acredita em nós a justiça que pertence a ele, que foi conquistada por ele, não por nós. Assim, ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Meu irmão, trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, todo mundo, todo mundo. Aí ele fala assim, mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem. Não tem um justo sequer. Paulo está aprontando aqui a argumentação que ele vai desenvolver nos capítulos para frente de Romanos, mostrando que ninguém pode fazer o bem em todos os sentidos, o bem que traz a retribuição da glória, honra e paz. Não há essa possibilidade. E isso está fazendo com que os judeus e depois os gentios reflitam sobre essa situação da humanidade e clamem: e então, quem nos salvará de nós mesmos? Quem então ganhará essa possibilidade de nos tornar justos? Ele está preparando o caminho para. Versículo 11: pois em Deus não há parcialidade, porque todos os que sem lei pecaram, agora está falando dos gentios, gentios que eram sem a lei de Deus, né? A lei mosaica, sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei, os judeus, pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Vai chegar o dia da ira, o dia onde será revelado o justo julgamento de Deus, onde todos os pensamentos secretos dos homens, da humanidade, será julgada por Cristo Jesus, segundo o Evangelho que Paulo está pregando. Meu irmão, nós prestaremos contas de tudo o que somos, temos, agimos, pensamos e sentimos diante do justo juiz. E o problema é que todos nós estamos condenados, como nós lemos em Romanos 1, quem não assistiu o vídeo anterior assista, debaixo da ira de Deus. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando que a humanidade está perdida e condenada por Deus eternamente. Ela precisa de um Salvador. Ela precisa ser salva. Ela não consegue cumprir os mandamentos e a lei de Deus com perfeição. Alguém precisa fazer isso. Alguém precisa nos dar a justiça conquistada. E nós sabemos quem é, o nosso Senhor, o nosso Cristo. Eu quero, para terminar o vídeo, ler uma anotação que eu fiz, tirado de um comentário aqui. 5 observações. Deixa eu trazer aqui, ó. Olha lá. Algumas considerações. Primeiro ali, todas as pessoas têm um testemunho de Deus. Os judeus têm a Torá, a lei. Os gentios têm a lei natural. A criação mostra que há um Deus. E a consciência evidencia a santidade de Deus, dizendo, na verdade, eu acho que eu anotei errado aqui, como as coisas devem ser. A consciência do ser humano diz, isso é errado, acusa, isso é... 2. O critério para ser justificado diante de Deus é a perfeição. Pronto, impossível. Não há possibilidade de perfeição. Precisamos de alguém que cumpra perfeitamente a lei de Deus,
se justifique completamente e impute justiça em nós. É o Salvador. 3. O verdadeiro desafio à obediência da lei é a condição humana, a depravação do coração. Por que a gente não consegue obedecer às santas e perfeitas leis de Deus? Porque a natureza humana está comprometida com o pecado original. 4. O dia do juízo se aproxima. É tão certo quanto o próprio Deus. Nesse dia, quando o mundo inteiro se calar diante do juiz de toda a realidade, todas as injustiças serão julgadas. Há indícios de que haverá graus de julgamento e recompensa no reino eterno, pois as obras de cada indivíduo serão avaliadas conforme o quanto de verdade ele possuía. Fique aí uma meditação. Todos serão julgados. Quem vai te justificar diante de Deus? Você precisa de um Salvador. Você precisa de Cristo, meu irmão, para estar justificado diante do justo juiz no dia da ira, no dia da revelação da justiça divina. Tá certo? Pense aí um pouquinho. Deus abençoe você.